Olá, bom dia, graças e paz. Quero esta manhã primeiramente agradecer a Deus pelo Senhor ter nos dado mais um dia, em vida, e vida em abundância, confiança sempre naquele que é o autor e consumador da fé. Deus nos proporciona sempre um dia após outro, um dia que nós sabemos que cabe a Ele o seu próprio mal. Nós vivemos de forma aonde temos que trazer a memória de coisas passadas, mas vamos prosseguir o que está diante, de que é, na verdade, o que nos está proposto. Que significa que estamos hoje vivendo este dia que o Senhor nos deu, e nos regozijarmos nele, alegrarmos no Senhor, porque o Senhor tem assim nos dado a possibilidade de podermos desfrutar das suas maravilhas. Eu quero convidar a você esta manhã a abrir uma palavra em Atos, no capítulo 8, que fala a respeito de um homem em que na sua época achava ele que estava na verdade fazendo o correto, porque era criado assim, por essa forma, a se tratar de religiosidade, onde ele realmente viveu durante um período aos pés de um sacerdote e assim aprendeu por muito tempo a respeito da lei. E ele trouxe a evidência em tudo isso em sua vida, dali à frente, na expectativa de sempre se aperfeiçoar a cada dia naquilo que havia sido proposto a ele por revelação. E eu quero falar então a respeito dessa passagem. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Paulo estava lá no meio e observava então ali Estevão em sua defesa, dizendo-se a respeito de Jesus, falava-se então a respeito de Jesus, e os que estavam ali, por sua vez, não aceitavam. Em Atos dos Apóstolos, também Pedro e João foram também presos por estarem realizando os milagres, os prodígios, os sinais que ali se encontravam em meio deles, e os que estavam junto com eles, os discípulos de Jesus, também, por intermédio da palavra, falavam-se a respeito do Salvador. É importante que todo aquele que nele crê, diz a palavra que a salvação vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. E por sua vez, pelo fato de estar ainda na sua própria condição humana, na sua ignorância, achava ele então que os gentios não teriam participação à salvação, como havia Deus mostrado a ele em um sonho, uma revelação em que ele viu, estava ele com fome, não estava ainda pronto o alimento, a comida, para que ele pudesse fazer o uso dela. E quando ele veio a cair em um êxtase, possivelmente uma visão, e ele viu então do céu descendo, como um lençol, pelas quatro pontas descia um lençol com alimentos. Animais que eram, na verdade, aos olhos humanos dos judeus, alimentos que eram, na verdade, retratados até mesmo na própria lei, no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, fala-se a respeito disso, a respeito dos alimentos, que nos traria realmente consequências de coisas que não são boas ao nosso próprio organismo. Não é que dizer que isso aí, nós comemos sim hoje com ação de graças, mas não são alimentos saudáveis. Tem a sua vamos dizer assim, a própria condição humana não recebe de bom grado alguns alimentos, principalmente quando se retrata de alimentos carregados em gorduras, em sal e outras coisas mais, que nos traz realmente uma boa digestão. Então, Pedro, olhando então, viu aqueles animais e chamou-os de imundo, e jamais colocaria em sua boca. A visão dele era puramente humana, porque Deus queria mostrar a ele ali a respeito do que ele havia de falar sobre o homem chamado Cornélio.
em que ele ouvia, na verdade, como sendo um imundo, um gentil. E ali Pedro pôde concluir depois nas suas, vamos dizer assim, nas suas respostas, em que ele havia sido acusado, né, de dizerem para ele: como é que pode, rapaz, você entrar na casa de um imundo? Que já estava sabendo já a respeito disso. Então houve então esse murmúrio entre eles ali, para um ponto chegar e perguntar a Pedro: como é que você pode entrar na casa de uma pessoa que você sabe que não é digno da sua, vamos dizer assim, do seu convívio? Então Deus queria mostrar ali que até dos gentios ele também é Deus. Nós não somos judeus, nós somos gentios, nós somos um povo que foi enxertado. Não vivemos uma promessa mosaica, né? Ou até mesmo uma promessa do judaísmo. Nós vivemos hoje a promessa de um Cristo ressuscitado, de um Cristo ressurreto, de um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. E que ele veio nos trazer então a palavra da sabedoria dos dias de hoje em que nós vivemos. Então Paulo era na verdade aqui Saulo, em que trouxe na verdade Saulo a informação a respeito de Judas, escrevendo Atos dos Apóstolos. Ele dizia que Saulo era um homem que perseguia a igreja, e ele havia presenciado a morte de Estevão, um homem que pronunciava, que anunciava o Evangelho de Cristo. E o que aconteceu é que ele, por estar ainda naquele momento, eu vou dizer para você que na defesa de João e Pedro, houve um homem que ele ao se levantar para defender isso está em Atos 5, tá? E ele se levantando então para defender esses dois homens, ele se colocou realmente em uma situação de um homem que foi chamado, embora não estivesse com tanta evidência, mas ele ouviu, embora do seu jeito, embora tivesse de repentemente até mesmo ele vivido o período, vamos dizer assim, mas ele foi bem inteligente quando ele disse: olha, se vocês lembram daqueles homens que estiveram no meio, Judas, o de Gamala, e ele estava, na verdade, se revoltando contra o censo, né, contra a província, né, que havia sido criada por Roma, essa província, e houve então uma revolta no ano 6 depois de Cristo, e a Judéia havia se tornado uma província romana. E o que acontece? E nesse descontentamento de Judas, esse homem de Gamala, ele não estava satisfeito em estar vivendo sobre um domínio. Então ele se levantou, criou então uma revolta dentro desse convívio, e onde na verdade houve então esse grupo de pessoas que estariam com as armadas para que pudessem então tentar tomar de volta ao que se referia à cidade, que na verdade se tornou-se uma província romana. Então esse Judas de Gamala, então ele foi na verdade alvejado, porque tentou se levantar, e na verdade este homem que foi defender, que fazia parte de um grupo, né, de pessoas que estavam ali, Gamaliel, por sua vez, era um homem muito conhecedor da lei judaica, e tinha, na verdade, uma preocupação. Então ele citou esse homem, Judas, e citou também Teudas. Teudas foi um homem que ele praticamente se colocou como sendo, segundo Moisés, um próprio Messias, o enviado. Ele chegou até a criar dentro desse grupo de pessoas seguidores para que pudessem acreditar em tudo que ele dizia. Inclusive ele conduziu o povo, persuadindo o povo
a acompanhá-lo, que que ele iria abrir o mar, né, o Rio Jordão, vamos dizer assim, como Moisés havia aberto o mar Vermelho. Então ele se posicionou como um Messias, o enviado, para que pudesse libertar o povo do que estavam vivendo ali sobre o domínio romano. Então ele conduziu esse povo, Teudas, e lá ficaram sabendo que ele estava manipulando tudo isso, foram lá e mataram a todos, e arrancaram a sua cabeça e acabou o governo de Teudas e de Judas. Então ali no mesmo momento não houve mais, porque só existia um só Messias, o próprio Jesus. Então, esse homem que defendendo a Pedro e a João, ele cita esses dois homens, Judas, e não é o Iscariote, tá, irmão? É o Judas, da cidade de Gamala. E o que aconteceu? Ele cita Judas e Teudas, eram dois homens. Um era revolucionário e o outro era um alguém que queria ser um algo, vamos dizer assim. Se passou então por uma falsidade ideológica, se tratando até mesmo de um Cristo, e ali enredou a muitos que ali estavam e acabou as pessoas sendo mortas também. Não só ele, mas a todos que o seguiam. Então, este homem então, Gamaliel, um profeta, que fazia parte do sacerdote, não um profeta, ele era um sacerdote. Então ele fazendo parte desse grupo de sacerdotes, ele chamou a atenção deles, olha o que vocês vão fazer. Porque eles haviam sido chamados a atenção, porque estavam pregando e haviam curado um homem, que estava sempre à porta, chamada Porta Formosa, e quando Pedro e João passou fitando os olhos sobre ele, deu então a ele a palavra, que através do que se refere-se à própria mensagem. A salvação vai pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então estamos sentados, eles chegaram até ele, fitaram os olhos, olharam nos olhos, um ditado humano, né, que trazemos até para os nossos dias de hoje, que os olhos, né, os nossos olhos são a janela da alma. Então ele viu que neste homem que estava ali sentado existia o desejo de ser curado. Então quando Pedro falou, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Naquele mesmo instante o homem saltou e começou a andar. E isso repercutiu em todo local. E eles começaram a fazer os sinais, as maravilhas, os prodígios. E isso trouxe um desconforto muito grande para os da lei. Os homens que viviam debaixo de um domínio romano, e embora sendo sacerdotes, existia um domínio romano sobre eles. Então eles não queriam, criasse na verdade tumultos para que pudesse chamar a atenção e ele tomasse então as providências em relação ao povo. Porque senão eles não teriam mais a sua governabilidade de forma sustentável. Então não teria necessidade de ter um sacerdote se porventura eles não estivessem se colocando à disposição de Roma. Então seria cancelado a sua própria condição como sacerdote. Então eles se precaviam muito, se cuidavam muito com isso. Então eles queriam viver de acordo com o que estava escrito, que era os livros, né, o que se refere ao Torá, ao Pentateuco, os livros, 5 livros da Bíblia, né, como se fala a respeito de lei. É só você pegar os 5 livros do Pentateuco, de Moisés, na verdade, relatando tudo aquilo que Deus havia passado a ele. Então, este homem aqui, Gamaliel, ele teve essa preocupação, olha, não vai fazer nada a esses homens não, porque se não for realmente de Deus, não vai adiante, como aconteceu com Judas e Teudas. Não era o propósito de Deus. Então ali cessou, acabou, morreram. Então não vai fazendo com estes homens, porque eles queriam matá-los, João e Pedro. E o que aconteceu então, mediante a essa informação que Gamaliel havia informado, então eles ficaram no receio.
Então, deixaram que eles fossem embora, mas dizendo a eles, ó, vá, mas olha, não fala mais desse Jesus não. E o que aconteceu, irmão? Eles não se continham, tinham que sair de lá falando de Jesus. Não tem como, importante, eu estou agora para obedecer a homens ou a Deus? Eu prefiro obedecer a Deus. Assim eles diziam. E quando eles foram libertos, depois de ter sido açoitados, eles saíram de lá, irmão, glorificando a Deus, se alegrando no Senhor, porque haviam sido corrigidos por aquela situação de ter feito o que fez, da forma que foi feito, se alegrando, irmão, dizendo que Deus havia os aprovado por essa situação. Então você vê que hoje em dia, por situações tão poucas, né, a gente vive em momentos tão assim, angustiantes, que por uma situação de um minuto só de uma palavra ouvida de forma pessimista, acabou o nosso dia. Você não pode viver segundo o que diz a própria palavra, não vos amoldeis, não vos conformeis com este mundo. Não se pode conformar com este mundo, nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos então experimentar as vontades de Deus. Não se pode deixar, irmãos, que o mundo venha te sufocar, te deixando você sem possibilidade alguma de um crescimento. Não se pode se colocar realmente como uma forma de você resolver as suas pendências, ficando estagnado, parado, inerte. Não, você tem que ter bom ânimo. Tem de bom ânimo, Jesus falou, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. O mundo fala sobre isso no capítulo 12. Ó. Não vos amoldeis, portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então nós temos que nos amoldar segundo a palavra. Ânimo. Nós temos que estar sempre dispostos a crescer, a conhecer a Deus, e cada vez mais prosseguindo diante dele. Se buscar realmente a Deus, encontrarás o que? O repouso. Encontrarás o que? O descanso para vossas almas. Não podemos nos amoldar, nos conformar com esse mundo, com as notícias que vêm ao nosso encontro de forma agressiva. Nós temos que buscar em Deus a resposta na palavra, aqui, está escrito. Então você e eu temos que ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. E o que aconteceu então? Este homem que ouviu a voz de Deus, Gamaliel, ele defendeu a João e Pedro. Naquele mesmo instante, João e Pedro, quando recebeu a notícia que eles estavam realmente soltos, olha o que eles dizem logo no final. 41. 40. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade, mas foram açoitados. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes. Irmão, depois de ser açoitado, sai de lá contente, é tremendo, né? Por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. O nome de quem? De Jesus. E todos os dias no templo, bem como na casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Mesmo diante dessa situação em que eles viveram, sendo açoitados, eles saíram dali, irmão, glorificando a Deus. Eu quero chamar a atenção de um pequeno detalhe. Às vezes nós passamos por situações tão pequenas, situações tão insignificantes,
e perdemos a credibilidade na palavra. Quando a palavra diz que sobre as nossas vidas não vale encantamento, sobre as nossas vidas estão as bênçãos do Senhor. Os opressores não têm mais poder sobre as nossas vidas, irmão, porque nós estamos revestidos de Cristo. E quem está revestido de Cristo, está revestido, irmão, com autoridade, no nome dEle. Você não pode se amoldar a este mundo que vai te trazendo só notícias ruins. Se amolde na palavra. Busque em Deus a resposta. E o que aconteceu? Nessa passagem aqui, Saulo era um perseguidor. E por sua vez, Estevão era um pregador da palavra. E aquele mesmo instante ali, houve então a prisão de Estevão, porque falava de Jesus, já não é autorizado a falar de Jesus. E hoje nós temos essa liberdade de expressão. Não sei até quando, irmãos, mas Deus sabe. Tem alguns lugares, em alguns países, que as pessoas ficam enclausuladas dentro de ambientes fechados e às vezes nem Bíblia eles têm, para que não deem um motivo para que possam, de repente, ser presos, até mesmo mortos, por desobedecer a ordem. Não seria bem essa situação no nosso país, no Brasil. Mas eu quero que você entenda de que Deus tem sempre um propósito. Ainda não chegamos a esse ponto. Espero eu que não haveremos de chegar, em nome de Jesus. Liberdade nós temos sempre em Cristo. Podemos, de fato, fazer aquilo que nos convém. Nada além disso. Vou encerrar por aqui, depois eu volto. Em nome de Jesus.